Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, mais uma edição do Batendo o Guizo, o veneno da política, um dos nossos podcasts semanais que você acompanha aqui numa condução, numa produção, numa direção da nossa turma do portal Preto no Branco, que já está circulando nessa sexta-feira nas bancas e nas ruas com o nosso Preto no Branco, a edição impressa do nosso jornal, trazendo as manchetes principais, os assuntos aí dos mais variados setores da nossa comunidade que todos vocês acompanham aqui. E para satisfação nossa, conseguimos que nos colocasse hoje na agenda, uma agenda até em ritmo de feriadão, mas eu sei que na vida do Dr. Lísios de Araújo Tomé, eu acho que faz muito tempo que não tem um feriadão assim para ele aproveitar. E ele, com toda a gentileza e a consideração para com a imprensa que tem, isso já faz de há muito tempo, atendeu o nosso convite e está aqui. Seja bem-vindo, Dr. Lísios, prazer tê-lo no nosso podcast aqui no Preto no Branco. Obrigado, Miguel. Você sabe que realmente para mim é um pouco difícil, porque minha agenda ela é bastante cheia. Às vezes eu tenho 3 empregos num dia só, tenho que me virar nos 3 e correr para lá e para cá. Mas você sempre foi um jornalista muito decente, uma pessoa muito coerente. Então, não foi tão difícil vir aqui, não. Agradecemos as palavras bondosas e vamos falar já sobre essas atividades. O senhor fala em emprego. Emprego, o povo de casa diz assim, não, mas emprego é uma coisa de pendurar, coisa de poder público e tal. Trabalho já é um pouco mais diferente. Agora, se o pessoal soubesse que os seus empregos são trabalho e trabalho duro, até poderiam fazer um pensamento desse diferente em relação ao Dr. Lísios. E eu começo pelo Hospital de Retaguarda. O senhor está lá já quase desde o início, na direção. O Hospital de Retaguarda, que hoje vive momentos muito importantes. Mas, de fato, ele está desincumbindo a missão a que veio, na sua opinião, por gentileza? Miguel, o Hospital de Retaguarda, ele foi, assim, construído para atender o que hoje está atendendo. Clínica médica. Então, para você ter uma ideia, eu também trabalhei na UPA Veneza durante 7 anos. E a UPA não é um lugar para se internar pacientes. A UPA é um lugar para um paciente ficar 24 horas em observação, no máximo 48, e ser encaminhado para um hospital. E muitas vezes na UPA, eu sei porque eu trabalhei na UPA, nós tínhamos paciente que ficava 20 dias internado, 30 dias internado, e o município não recebe o valor desse paciente internado. E o valor de um paciente internado é um valor muito alto e que o município não recebe. Então foi numa atitude muito corajosa do Paranhos construir um hospital. Porque, para que as pessoas entendam, eu não estou aqui, assim, puxar a sardinha para o lado do prefeito, mas sendo bem real. O município não recebe dinheiro para pagar a conta de hospital. A União manda dinheiro para os municípios para que os municípios possam fazer saúde básica. Tem um pediatra, um clínico e um ginecologista e um obstetra e um médico da família. Quando é internamento, Miguel, não é da responsabilidade da prefeitura, é do Estado e da União. Então, nós gastamos no Hospital de Retaguarda, para você ter uma ideia, uma média de 2,5 milhões por mês. É a nossa receita desses 2,5 milhões de 300 mil reais. O resto é a prefeitura que tem que colocar dinheiro do cofre municipal, que não recebe nem do Estado e nem da União. Não é ressarcida. Não é ressarcida. Só para o povo saber. Então, vamos fazer uma conta aqui. 2,1 milhões que a prefeitura coloca todo mês lá. Em 10 meses, Miguel, são 21 milhões. São 21 milhões que poderia ser feito escola, sabe? Poderia ser feito mais posto de saúde, poderia ser feito mais assalto, pode comprar mais remédio. Então, é importante que as pessoas tenham essa clareza, essa leitura, que realmente foi uma atitude corajosa num momento muito importante. Da pandemia, nós vivemos lá. Nós montamos o hospital, nós começamos essa pandemia, que assolou o mundo inteiro, essa praga que assolou o mundo inteiro, e Cascavel foi um dos poucos municípios no estado que a prefeitura assumiu a conta de montar um hospital e dizer, é comigo. Então, eu estou lá desde o começo. Sim. Entrei, convivi com o Covid
misturado com Covid, fazendo plantão aqui e ali também. E, graças a Deus, Deus me protegeu. Porque é difícil você conviver dentro de um... Muitos médicos contraíram, até pereceram. Alguns morreram. Enfermeiros também, isso. É verdade. Perdemos alguns enfermeiros, perdemos colegas também, mas Deus abençoou que deu tudo certo. Mas então, no sentido que eu quero dizer, que o Hospital de Retaguarda cumpriu uma missão muito boa, muito bonita, e terminou a pandemia. Mas o hospital não terminou de cumprir a sua missão. Não. Terminou a missão com a pandemia. E nós começamos uma outra missão agora, que é a missão para a qual o Hospital de Retaguarda foi construído. Então, hoje nós temos lá pacientes com insuficiência renal, precisam de diálise, nós temos diálise na nossa UTI. Nós fazemos clínica médica. Então, o paciente está internado com pneumonia numa UPA, traz para nós. Pacientes, Miguel, que está há 1 ano deitado na mesma posição, por causa de uma sequela de um AVC, eles chegam para nós, Miguel, com um buraco nas costas, no quadril. Dá para colocar 2 mãos de ferida. Você já imaginou o sofrimento desse paciente, de uma mãe vendo um filho desse jeito? Então, nós estamos lá para fazer isso. Nós fazemos muito bem feito. Então, nosso atendimento, Miguel, é de média e baixa complexidade. Por que isso é importante? Por que vocês não são de alta complexidade? O HU, que tem cirurgia cardíaca, que tem cirurgias altamente complexas, eles fazem alta complexidade. Então, a nossa responsabilidade é tirar os doentes do corredor do HU, do HU básico, das UPAs e passar para nós. Certo. Então, essa é a nossa missão. A gente está, alguns tropeços ainda, não estamos numa situação ideal, mas nós estamos fazendo a diferença na cidade para atender as pessoas. Ainda mais depois que nós perdemos o Salete, por exemplo, né, pois é, doutor? Eu era plantonista do Salete também. Então, o senhor está com propriedade, com sabedoria suficiente para nos também colocar essa questão. Soubemos que um grupo de médicos, e aí me disseram que o doutor Liz estava muito enfesado aí nessa possibilidade de analisar, de ver, a viabilizar a construção, ativação de prédio e também buscar legalização, credenciamento de um novo hospital. É verdade, isso aconteceu Miguel. Mesmo, doutor? Miguel, existe isso? Nós temos muitos cursos à noite e num desses cursos, alguns médicos me provocaram, falaram, Liz, você que tem mais vivência na área política, vamos construir um hospital do coração, vamos fazer tudo de novo, do zero. Porque o prédio do Hospital Nossa Senhora da Salete é um prédio um particular. Sim. Né, os proprietários... Parece que até já venderam agora. Então... negociaram. Vai ser um prédio residencial, pelo que eu sei. Só a informação, nem confirmei. Então, o senhor saiba melhor. Nós temos que construir um outro hospital. Outro prédio daí, né? Seria ali. Não, provavelmente nós compraríamos um alqueire, 2 alqueires mais para fora da cidade, que seria mais barato, e os médicos se cotizariam, nós iríamos construir um hospital. Mas, aí nós descobrimos, Miguel, que não era de interesse de alguns órgãos que nós construíssemos esse hospital do coração em Cascavel. Nem vou perguntar quem que não teria interesse. Se o senhor quiser, o senhor fala, né? Não, porque o povo já fica assim. Ué. Então, assim, em que pese o grupo, nós tínhamos 4 grupos de cirurgia cardíaca. Nós operávamos 4, 5 pontas de safena por dia, um volume muito grande. Hoje, um paciente infarta, Miguel, quando consegue uma vaga no São Lucas, quando consegue uma vaga no HU, ótimo, mas eles não conseguem absorver tudo. Certo. Aí o que você tem que fazer? Colocar numa ambulância, levar para Arapongas, que hoje é o hospital de referência do estado para cirurgia cardíaca, e levar para lá. Só que nesse tempo em que se infarta, se aguarda a cirurgia, muitos perecem. Com certeza. Então ficou assim muito esquisito para nós aqui em Cascavel. Muito. Uma cidade desse tamanho, dessa importância. Temos esse buraco aí. Tem esse buraco e não vejo interesse que se preencha esse buraco, em que pese os políticos pedem. Mas eu vou ter que perguntar, quem é que não queria, quem que não gostaria que órgãos estaduais, de União, particulares, não sei, se o senhor não quiser falar, mas eu tenho que perguntar. Eu gostaria que as pessoas soubessem que nós tentamos, mas a gente viu que não há interesse. Por exemplo, não adianta eu construir um prédio, Miguel, equipar o prédio, se eu não consigo um convênio com o SUS, entendeu? Sim. Então, aí eu vou ter que pedir vaga aqui. Isso seria a maior luta. Construir
E equipar não seria problema. O problema seria você Se credenciar. Porque o senhor ter lá uma unidade particular para cobrar particular, de repente não atende quem? Vai ficar de fora quem? Pois é, Quem Miguel. não tem o CAPEM para ir no particular. Mas você sabe que coisa interessante, Miguel? Você veja, olha, eu vou te dizer quanto que eu recebo quando um paciente chega no pronto-socorro, eu atendi, o paciente fica 10 dias comigo dentro do hospital, internado por causa de um infarto. Eu, doutor Lises, nesses 10 dias que o paciente fica sob a minha proteção, o meu cuidado, eu vou receber R$126. Por dia? Por 10 dias. 12 reais uns quebradinhos ao dia. Ao dia. Então, é desse jeito. Você entendeu aí, Diego? Entendeu? Sabia disso, Diego? Ah. E como é que faz? Agora você me pergunta isso, como é que faz? Mas eu gosto. O senhor faz? Eu faço. O grupo de cirurgiões cardíacos que estava lá, eles não reclamavam um dia sequer, Miguel, de receber esse valor. Eu nunca reclamei. Eu tinha lá 10, 15 pacientes internados. Certo. Nós fomos treinados, Miguel, para atender gente. É uma escola antiga. Assim, não é mais a escola atual que forma os médicos, mas isso é outra história. Nós somos formados a atender se eu tiver um paciente infartado aqui, Miguel, e eu tiver 2, 3, 4 lados, para mim é o mesmo trabalho. Entende? Então, nós queríamos atender SUS. A gente não queria fazer um hospital para atender particular. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Lógico que a gente ganha dinheiro pouco, mas nós gostamos de fazer isso. Para quem for formado para atender 20, atender um só é muito ruim para nós. Então não deu certo daí? Desistiram? Não? Estão tentando? Que isso é importante, doutor Liz. Miguel, nós estamos falando aqui nesse viés de ter alternativa amanhã ou depois. Tendo que vencer os espinhos aí, afastar os pedregulhos. Ou desistir? Não, a gente não desistiu, Miguel, mas eu tenho uma experiência que eu tive como secretário de saúde, como prefeito. Miguel, eu sempre me considerei um rebelde com causa. Sim. Eu gosto de coisa difícil, de encarar, enfrentar, foi comigo mesmo, deixa comigo. Mas eu observei uma coisa nesses 2 meus cargos políticos, que mudar o sistema é muito difícil. Sabe quando você tem um grão de areia no meio do deserto? O sistema é desse jeito, você bate na porta, você marreta e o sistema não se dobra. E é verdade isso que o senhor fala. Dobra o senhor daí, né? Dobra os objetivos, os idealistas. Isso é coisa de idealismo, né? Hoje o sistema não dá colher para idealista. Não dá. Eu já consegui muita coisa, já consegui, assim, brigar e, pelo meu convencimento, eu consegui mudar. Mas o trabalho é muito grande. E esse é um projeto grande. É um projeto grande. Um empreendimento grande, um hospital do coração, uma coisa grandiosa. O senhor sozinho não consegue fazer nada. Pois é. Então você imagina. Uma equipe e apoio. Exatamente. Eu começando daqui do município para cima é muito difícil. Para mim seria mais fácil se lá de cima dissesse assim, nós queremos fazer o nosso Hospital do Coração de novo em Cascavel, vamos dar o recurso, vamos dar o equipamento. É diferente. Muito bem. Registramos isso aqui, importante, fica no ar isso e tomara que não seja uma pauta que se esgote por aqui. Mas avançamos e voltamos ao Hospital de Retaguarda, que hoje vive assim momentos muito importantes. Qual é a lotação hoje lá dos seus pacientes? Nós temos 60 leitos. Miguel. 60 leitos? 10 de UTI e 50 de enfermaria. Esses leitos todos vivem lotados. Vivem lotados. Todos lotados. Sempre tem gente procurando de um lugar ou de outro para ir para lá. Sempre precisa. Você tem uma equipe de 250, 260 servidores. Isso. É mais ou menos isso? Mais ou menos, isso aí mesmo. Somando tudo. Sim, somando tudo. Então, o senhor dirige esse povo todo, o senhor coordena isso lá. Recentemente soubemos que o problema é antigo, a questão das goteiras, o telhado que precisava já ter sido sofrido uma intervenção de há muito tempo, até antes do senhor ir para lá. O senhor já entrou lá com as goteiras em pleno andamento. E num telhado que goteja quando chove dentro de um hospital, a situação jamais vai ser a situação ideal. Sim. Aí uns dizem assim, não, nem a vigilância poderia estar autorizando isso lá. E no frigir dos ovos, de repente, o senhor há de concordar que o ideal não é isso aí. Mas aí apareceu uma verba agora, 7, 8 milhões de reais, vinda do governo do estado, né, o governador Ratinho, essa turma toda lá, para a prefeitura.
prefeito Paranhos, buscando e tal, Secretaria de Saúde. E aí o recurso chega e agora precisa arrumar o telhado, mas tem essa lotação lá dentro. E como é que faz, doutor? Qual é que é a receita aí para resolver isso? Arrumar o telhado e acomodar os pacientes onde? Miguel, fala assim em fechar o hospital. Vamos lá então. Desde que você está em Cascavel há quantos anos? 30. O HU ou era o hospital regional, já tem 30 anos. Você viu o regional fechar alguma vez? Nunca. O Hospital São Lucas agora construiu um outro hospital atrás? Nunca fechou. Então, eu até troquei uma ideia com o Rubens, que é o chefe da 10ª regional. Sim. Ele também conversou comigo. Eu nunca vi o hospital fechar. Então, eu conversei com o Dr. Mioslau, e ele me disse que provavelmente a UTI vai ficar funcionando, a gente tem os 10 leitos, e provavelmente uma enfermaria vai ter que ficar funcionando, porque não tem como você dar alta para um paciente da UTI e mandar para casa. Na alta da UTI, fica ali a observação. Né? Havia uma outra proposta que foi comentada, que o Estado daria conta de pegar esses 10 doentes da UTI e colocar em outro lugar. Sim. Isso não existe, Miguel. Pois é. Não tem como fazer isso. Fazer uma distribuição aqui. Aqui está tudo cheio. E na região tudo cheio. Também. A região está tudo cheio. Então, como você vai levar esse paciente? Então, acredito que eles vão ter que ter muito bom senso, coerência para fazer as coisas. Isso está em estudos ainda, então. Sim. É onde eu quero chegar. Eu acho que eles não conseguiram definir muito direito. Mas não fecha o hospital se depender do senhor. Se depender de mim, não tem como fechar. E de qualquer médico, né? Sim, não tem como fechar. Não acho que seja uma coisa de bom senso fazer isso aí. Eu ouvi alguém dizendo que, assim, não se faz omelete sem quebrar ovo. É um ditado antigo, né? Sim. Que no caso aqui, como é que vai arrumar o telhado com gente internada? Mas é que esse omelete é diferente, né? Você falou uma coisa certa. Miguel, nós estamos lidando com seres humanos. Nós estamos lidando com vida. Não é só a vida do paciente que está lá, Miguel. As pessoas às vezes só conseguem julgar quem está deitado no leito. E a família que está do lado? Você acha que não sofre? E fica angustiada. Está o pai, está a mãe, está um filho, está angustiado. E como é que eu vou fazer? Então, quando você trata, você não trata o paciente só. Você tem que tratar a família. Correto. Existe um contexto do lado do paciente que você tem que olhar tudo isso. Mas essa é uma visão, é uma filosofia de trabalho já dos antigos. Como o senhor, como outros tantos. O doutor Jadir de Matos também fala muito nisso aí. E veja, né? E essa turma antiga, muitos já nos deixaram e vieram os jovens. E os jovens hoje são mais mecânicos, mais frios, atendem na base do computador, vão fazer uma consulta, a pessoa está ali para falar e o senhor Miguel Dias, o senhor, aqui está assim assado, e o Miguel Dias ali olhando o doutor e o doutor olhando para baixo. Conversa, fala, eu vou lhe dar aqui um exame e tal, e tal, e tal. E é isso aí. Aí dá a mão, olha para ir embora. Assim que é hoje, comigo acontece. Você vê como é interessante. Eu até falei assim, Miguel, eu tenho um horário mais ou menos 17 e pouco, eu vou sair daqui, Miguel, eu vou atender um paciente em casa. Eu estou fazendo o contrário da tecnologia. Hoje eu vou fazer consultório digital. Ótimo, nós precisamos de tecnologia, a gente precisa avançar. Eu gosto de atender o paciente em casa. Vou lá, vou atender essa senhora, vou tomar um café com a família, bato no papo, vou conversar, eu gosto disso, eu vou para minha casa, estou satisfeito. Então, hoje eu faço o caminho inverso. E às vezes não precisa nem prescrever um remédio, né, doutor? Aquilo ali já resolveu, às vezes, né? Com certeza, Miguel. Miguel, só me permita. Eu dou aula na Faculdade de Medicina e na FAG, e eu sempre falo com meus alunos. Quando você vai conversar com o paciente, e o paciente na entrevista começa a chorar, você não pode olhar mecanicamente para ele e achar que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca. Ele tem uma dor na alma dele. Por que o cara está chorando? Então, você tem que enxergar essas coisas. Então, isso nós tentamos colocar nos jovens, para que eles tenham empatia. Não está muito fácil. Não porque tá, não. A contracorrente está muito forte, Miguel. Mas a gente vai fazendo. A gente sempre acredita em Deus, a gente acredita na compaixão das pessoas, a gente acredita que isso vai mudar. Muitos médicos não querem mais atender o próprio público. O senhor sabe disso, né? Sim. Os próprios concursos que são realizados, aprova lá um número X, mas quando chama 20 médicos para contratar, 15 levam a documentação, 10 acabam concordando em começar a experiência, porque tem que ter uma experiência para fazer, né? Mas no final 5 são contratados. O resto tudo desiste no meio do caminho. Mas tem E desses 5 contratados,
o hospital particular está de olho. De alguma maneira ele está cuidando quem é que vai se destacar no atendimento ao povo lá dentro da UPA, lá dentro da unidade básica. E aí a rede particular vai lá e pega aquele melhor. Miguel, assim ou não? Quando chamam 10 médicos de um concurso, 20 médicos de um concurso, e apenas 5 assumem, você tem que olhar um outro lado. Por que só 5 assumiram? Será que a dificuldade de contratar eles foi tão grande que eles acabaram desistindo do meio do caminho? Falou, é tanta exigência para eu poder trabalhar que eu prefiro nem ir. Vou para outro lugar que não me cobra tanto. Então, você sabe, eu sempre digo, quando você olha uma verdade, tem a verdade sua e a outra do outro lado, você tem que ouvir para você poder medir as duas. Então, se você chama 10 e só assume 5, tem que ver o que está acontecendo que só está assumindo 5. Tem outras coisas no meio aí que tem que ser levado em consideração. Questão burocrática, exigência. Principalmente, e também o próprio povo hoje está assim um tanto quanto mais agressivo, né, doutor? O senhor sabe que tem casos assim que acontecem em UPAs, e não só aqui em Cascavel, que também acontece, viu, Diego? De médico apanhar na cara, médica apanhar na cara de paciente que perde o controle, exaltado e tal. E aí, evidente que quem apanhou já fica... vou procurar um lugar pelo menos mais seguro, né? Sim. E aí não querem tratar o povo. Sim. Por causa dessas... Isso é exceção à regra, mas acontece. Tem impacto muito grande, né? Tem. E o impacto ele se generaliza, porque isso vai para a mídia, sabe? Exatamente. Aí o que os médicos mais novos vão chegar? A família dos médicos mais novos, meu filho não vai trabalhar num lugar desse. Eu investi tanto no meu filho para ser médico, não vou colocar ele. Agora nós estamos aí vivendo um momento importante, doutor. O senhor trabalha com enfermagem, homens, mulheres, técnicos, enfermeiro, o graduado tem o curso superior, né? Sim. Enfermeiro, tem depois auxiliar e tal, né? Mas o pessoal está aí atrás de vantagens e de conquistas que há muito tempo lutam. Acho que desde o seu tempo de prefeito já essas coisas vinham acontecendo, né? Tem um piso aí que é uma hora paga, outra hora não paga. E o pessoal fala já assim com muita insistência, temos acompanhado aí, não é mais nem ameaça, já é outra coisa, já passou o estágio de ameaça, em fazer uma greve, uma paralisação. Enfermeiros e tal, e com apoio, inclusive, de muitos médicos que entendem o que está acontecendo, e de outros segmentos ligados à saúde e ligados à própria comunidade. Agora, o que o senhor acha uma greve nessa altura do campeonato? Miguel, eu entendo muito bem o que a enfermagem está pedindo. Quando eu fui prefeito, eles me solicitaram que passasse a carga horária de 40 horas para 30 horas. Passamos um projeto na Câmara, e eles continuaram ganhando o mesmo valor para trabalhar 30 horas, porque 40 horas era esse termo antes. Eu compreendo muito bem isso aí. Foi prometido, após a pandemia, que o teto das enfermeiras, dos enfermeiros, seria aumentado. Quem prometeu isso foi o presidente Bolsonaro, foi autorizado, entrou um novo governo, e esse novo governo não autorizou. Então, nós tivemos até uma situação muito constrangedora agora, nessa semana, que eu estava presente. Pois é. Né, eu sou médico concursado da prefeitura e foi dado um diploma, uma medalha para quem já completasse os 10 anos. E o pessoal de enfermagem se manifestou. Não gostaria de generalizar aqui. Um grupo se manifestou, eu acho que o presidente do sindicato estava lá também, exigindo o direito deles. Ponto. Eles têm direito, foi prometido, mas o que acontece? O governo federal que prometeu não repassou o valor para o município para que o município pudesse cumprir o prometido. Entendi. Então, as coisas têm que ser justas, Miguel. Então, assim, como é que o prefeito vai tirar dinheiro da onde para poder... E outro detalhe, houve uma diminuição do repasse do fundo de participação dos municípios no Brasil inteiro. Verdade. Por isso que a prefeitura entrou nessa situação de segura, corta. Por quê? Não veio do governo federal. Então, se não vem, por exemplo, a saúde tem que pegar dos recursos próprios e aí vai faltar lá para falta para comprar remédio, falta para tudo. Então, e parece que não houve assim, uma compreensão desse grupo. Esse episódio aconteceu agora essa semana, foi lá na prefeitura com um grupo de funcionários e o prefeito reagiu. A própria mídia tratou disso.
não desdenhando das obrigações que Sim. o poder tem em Sim. relação ao que está sendo reivindicado, né? E no caso evidente também, ele aqui como prefeito, se não tem o dinheiro para repassar, precisa conduzir tudo isso aí. Mesmo ouvindo o truco na orelha por parte dos servidores. Seja um grupo ou um grupão, né? Mesmo ele não tendo culpa. Mesmo não tendo culpa, pessoal, sim. Enfim. Mas aí essa é uma situação que apenas agrava todo um contexto, né? Sim, que está longe aí de chegar a uma solução, entendemos. Agora chega o final do ano, nada mais, o senhor foi prefeito, sim. Sabe disso, engessa tudo em Brasília, em Curitiba, aqui, e até o começo do ano que vem não vai acontecer nada. E aí começamos o ano político, doutor. Pois é, aí sim que vai segurar. Como é que torneiras. Vai ser? Então, eu acredito que esse grupo de enfermagem que está reivindicando com justiça, eles devem reivindicar em Brasília. Fazer uma pressão lá. Tem que fazer pressão em Brasília para que o governo federal cumpra o que foi prometido. A eleição que vem aí, não vai ter o Lísias Tomé como candidato ou há uma possibilidade? Eu só vou aproveitar a vaza aqui para perguntar e depois nós vamos voltar a mais temas relacionados à saúde aí, que é a área do Dr. Lísias. O senhor está bem quieto, né? Qual o seu partido no momento? Vamos começar por aí. Solidariedade. Solidariedade. Que é aquele onde o PROS incorporou lá também. Sim. Miguel, a minha vivência na prefeitura, eu aprendi uma coisa assim muito importante e te digo com tristeza isso. Eu sou amador. Para ser prefeito você tem que ser profissional. Político profissional. Você tem que ser profissional. Isso que o senhor quer dizer. Isso. Você tem que se dobrar algumas coisas lá que o meu caráter não me permitiu dobrar. Então, hoje eu durmo com a minha consciência tranquila, que muitas vezes o que me pediram, eu neguei. E foram, não vou fazer isso. Não é porque eu tenho medo de vocês, é porque eu tenho medo de Deus. Porque eu sei... Uma coisa tão cabeluda assim? Coisa cabeludagem que pede? Você não tem noção. Você não tem noção o que a gente enfrenta lá. São coisas que você acha que só acontece em novela. Sim. Eu me lembro uma vez, Miguel, que eu fui... Existia um projeto de pegar toda essa produção agrícola do Paraná, de Mato Grosso, que é muito grande, e fazer um corredor via o Chile. Certo. Via o porto de Iquique. E ainda há esse projeto, porque a coisa ainda está sendo tocada. E me convidaram como prefeito de Cascavel para ir conhecer esse porto de Iquique, lá no deserto de Atacama. Passei 3 dias lá, a minha esposa foi comigo. E quando eu voltei, um certo radialista colocou no ar assim: prefeito Lísias foi para o Chile, para o deserto do Atacama, comprar uma fazenda lá. Eu me lembro dessa história. Lembra? Eu lembro. Acho que saiu, quem falou foi o Cantini. Eu não me lembro. Eu tenho a impressão que foi o Cantini. Eu não me lembro. Essa fofoca rodou por aí. Miguel, vamos lá então, vamos destrinchar esse termo, deserto. O que cresce num deserto? Falaram até que o Lísias foi ver a lavoura de sagu dele. Sabe, só que assim, quando você fala alguma coisa no rádio, não tem como você voltar mais. E tem efeito. Eu fui lá num programa do governo, fui lá visitar, para fazer isso. Então, isso foi colocado, e repetido. Então, essas coisas que eu estou te dizendo, eu sou amador. Eu não tenho coração. Você não sabe lidar com isso? Não sei lidar com isso, nem estômago para isso. Isso é pouco, tá? Tem cada coisa. O pessoal disse que o senhor meio que abandonava a prefeitura, tinha lá toda uma equipe, o senhor designava, o senhor confiava. O abandonava é que o senhor não ficava presente o tempo inteiro no gabinete. O pessoal dizia, ele ia tratar do seu consultório, despachava, assumia todos os compromissos de prefeito, mas não estava ali presente. Que nem, por exemplo, o atual prefeito chega às 6 da manhã e sai às 5h45 do outro dia. Não, eu cumpria as minhas obrigações de prefeito, eu ia de manhã e de tarde. O meu consultório eu abandonei. Tanto é que depois que terminou a prefeitura, eu voltei para o meu consultório. Eu ficava matando mosca no meu consultório. Porque estava vazio. Estava vazio. Clientela você foi. Você foi. Então não é verdade isso aí que o pessoal fala. Só que assim, agora uma outra coisa, você falou muito importante. Eu ficava de manhã, de tarde, quando tinha compromisso à noite, eu cumpria.
Mas eu vou te dizer uma coisa, Miguel. À noite eu ficava com a minha família. Priorizava a família. À noite eu ia para a academia, eu priorizava a minha família. Se precisasse de mim de madrugada, de noite, como sempre, como médico, Sim, eu vou atender. Certo. Mas a minha família é a coisa mais importante que eu tenho da minha vida. Então, eu não fui prefeito 24 horas, Certo. porque eu fiz uma escolha. E a minha família, a minha é importante. Falando de família, o senhor falou que a sua esposa viajou com o senhor e eu não poderia deixar aqui de dizer e de cumprimentar e até de já avisar que vou tentar trazê-la aqui para uma entrevista. A doutora, hoje é a doutora Mary, né? Antigamente a secretária de esportes, Ação Social, esposa do doutor Liz, mas hoje continua a esposa e é médica fez também. Fez curso de medicina, fez na área de psiquiatria? Como é que está, Mary? Tudo bem? Graças a Deus. Imagina uma mulher feliz. Sabe? Ela foi muito valente, Miguel, porque ela chegou um dia aos 47 anos, aos 47 minutos do segundo tempo, certo. E falou para mim, meu sonho era fazer medicina. Eu falei para ela, mas Mary, você nunca me falou isso? Mas que barbaridade. Por que você não me falou isso? Aí eu olhei para ela, bom, você me ajudou a realizar todos os meus sonhos. Fui secretário, fui prefeito, você sempre esteve junto comigo. Certo. Então agora é a hora de eu te ajudar. Que coisa, né? Aí ela passou no Rio de Janeiro, ela fez um ano de curso de medicina no Rio de Janeiro, no lugar mais perigoso do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, que por sinal é a mesma cidade da esposa do Paranhos, da Fabiola, sim, né? Pois não. Fez um ano e nós conseguimos trazê-la para cá. E terminou a graduação, sabe que pessoas um pouco mais velhas têm um pouco mais de dificuldade, é tudo mais difícil para eles, né? É diferente você pegar uma mulher de 47 anos, um jovem de 18 que entrou na faculdade, aquela energia toda. Mas ela passou sempre, tirou uma nota 8,8 no final do curso. E agora vamos trazer aqui para ela conversar conosco aqui. E nem ela e nem o senhor interessaram mais na veia política participativa, na linha de frente? A Mary não. A Mary, ela sofreu muito nesse processo todo. E eu gosto muito, viu, Miguel? Eu sinto falta. Se tivesse estômago, eu sinto falta. Mas eu aprendi uma coisa, Miguel. Você sabe o sofrimento todo que eu passei na prefeitura me ensinou uma coisa: a dobrar o joelho. Eu considero assim que eu me afastei um pouco de Deus durante a gestão. Aí eu vi o erro que eu fiz, Miguel. Depois, com tanto sofrimento, depois nós estamos passamos depois da prefeitura, eu fui para a Igreja da América, que é a Congregação Cristã no Brasil, dobrei o meu joelho, e se eu levantar a minha calça agora e mostrar meu joelho, você vai ver que tem calo. Aí eu aprendi como Deus é importante na nossa vida. Então, isso para mim hoje é importante, Miguel. Então, para mim, valeu muita coisa a prefeitura. Mas se você me perguntar o que mais valeu a prefeitura, foi me voltar para Deus. Que eu me afastei um pouco e agora eu estou num caminho. Não é pré-candidato? Miguel, eu não sou pré-candidato. Eu sou médico, eu trabalho no hospital como diretor, no hospital de retaguarda, trabalho no meu consultório, atendo os pacientes em casa, em domicílio. Minha vida é essa hoje. Então eu estou próximo, assim, um pouco fora desse processo todo de briga, porque o poder é uma besteira, uma coisa tão passageira, Miguel. Sabe? Então, o salário do prefeito, eu ganho mais do que um prefeito. Por que eu vou ser prefeito? Então, eu vou cuidar da minha vida e da minha família, dos meus pacientes. E vou ajudar, Miguel, como eu posso ajudar, que é da minha natureza ajudar as pessoas. Eu estou muito feliz desse jeito. Então, eu digo para você ser prefeito, você tem que ser profissional. Não pode ser amador como eu. Político, profissional. Você não pode. O prefeito. Quando eu entrei, Miguel, eu achei que ser bom, ser caridoso, querer ajudar as pessoas era o suficiente. Não é. Você tem que ter malícia. Você tem que fazer algumas parcerias que, no meu entendimento, não me servem. Então, infelizmente, em que pese eu gostar muito, querer ajudar, mas eu não vai dar certo. Um comentário rápido aqui, o senhor é amigo de todo mundo lhe conhece, e mais do que isso, eu me sinto bem à vontade, a cavalo, como diz o gaúcho, para indagar isso, porque o senhor foi prefeito. O senhor, antes disso, foi secretário municipal da saúde, não foi vereador, não me lembro. Não foi deputado, também não me lembro. Mas teve toda essa passagem e adquiriu
a bagagem necessária para saber o que é preciso um político para galgar a um cargo aí, seja de vereador ou prefeito ou vice, que é a eleição municipal que se avizinha. O senhor fala aí que, falou, o senhor entende bem, que tem brigas aí, que tem competições, debates e tal, Sim. candidato aqui, outro ali, eu que vou, não, você que vai, e tem mesmo. Sim, Se o senhor ouviu falar sim. isso, tem Sim, mesmo, né? sim. Agora, o que o senhor acha que é o ideal para nós chegarmos às urnas em menos de um ano? Porque a eleição é no comecinho de outubro do ano que vem, nós já estamos em novembro, né? E nós temos, assim, depois a condição de olhar e dizer, elegemos um bom prefeito. Quem que tem que ser o nosso prefeito nesse sentido? Não precisa nominar se não quiser, mas desses nomes todos aí e tal, quem é que tem que assumir uma prefeitura do porte da nossa, com esses problemas que nós temos na área da saúde, outros tantos, essa questão financeira? Tem alguma coisa na prefeitura que se faz sem dinheiro, doutor Liz? Não. Não tem nada lá? Né? Nada. Quando fala esse negócio de a fundo perdido, isso aí não existe. Aqui tem uma coisa interessante, eu não sei quanto tempo tem. Vamos ainda, Tá. pode falar. Miguel, essa questão de fundo perdido é uma coisa muito interessante. Você já ouviu falar que o Paranhos deve ter recebido dos secretários de Estado, dos deputados estaduais, pelo menos 150 milhões de emendas, isso. Sabe quanto que eu recebi dos deputados estaduais na minha época? 0 centavos. Eu nunca recebi 1 centavo. Mas não tinha deputado naquela época? Parece que tinha, doutor Liz. Nunca recebi 1 centavo de qualquer deputado estadual. O único deputado que me ajudou foi o deputado Giacobo. Federal. O Giacobo sempre trouxe o SAMU para Cascavel, um monte de posto de saúde. Mas Miguel, eu sabia disso. Aí o que eu conseguia fazer? Só para você ter uma ideia. Se eu não tinha dinheiro, como é que eu fazia as coisas? Você sabe que... Acho que lá naquela época até o próprio Paranhos era deputado. Não. Estadual, não era deputado? Não. Quem que era deputado? Eu estou tentando me lembrar. Eu não me lembro agora, Miguel. Mas, viu? Não. Pelo amor. Até porque... Mas não ganhou porque não pediu? Não, simplesmente o deputado que é eleito vem aqui, o prefeito, vem verba com, assim. Só que eu tenho um detalhe também. Ah. Eu lembro que o governador Requião, ele era me parece que não repassava muita verba para os deputados estaduais. Ele era o governador na época. Ele repassava o que ele achava que devia repassar. Então, eu me lembro também que os deputados estaduais tinham essa dificuldade. Então, eu até me lembro, acho engraçado, o pessoal fala assim, o Lisas é o prefeito Boa Praça, que só reforma as praças. Sabe como é que eu reformei essa praça da Bíblia, Miguel? Pois não. Nós compramos uma maquininha de fazer paver, que deve custar uns R$2.500. Nós passamos 3 meses fabricando paver. 3 meses. Aí reformamos a praça. Nós passamos 4 meses fabricando paver para reformar a Praça de São Jofre. E assim foi, Miguel. Então, nós não tínhamos dinheiro. Então, aí até que me lembro, um proprietário de um jornal dizendo assim, doutor Lisa retira dinheiro da saúde para reformar a praça. Miguel, a gente mandava fabricar na pedreira em Cascavel, nós fabricávamos os pavers para poder fazer, porque não tínhamos 1 centavo de um deputado estadual para ajudar a gente. Mas era o que o dinheiro dava. Então, só que as coisas eram colocadas, as pessoas acreditavam. Você sabe que tem pessoas que são ruins, Miguel. Aí, mesmo assim, eu fui para a reeleição. Aí, um certo dia, eu fui pedir um voto na região norte. Era tão afastado da cidade que era casinhas e tinha uma plantação de soja do lado. Mas era na cidade. Aí me chamou a atenção que eu fui de manhã, eu fui em 3 casas lá. E as 3 casas tinham um jornal na mesa, eram na hora do café da manhã. Eu até perguntei, mas eu pensei, mal tem dinheiro para comer direito. Como é que vão assinar? Como é que vão assinar o jornal? Eu disse, não, esse jornal chega aqui nos últimos 6 meses, eu era o prefeito na época, chega de graça para nós aqui. Então, todo dia que eles recebiam o jornal, tinha uma matéria ruim na capa. Cacete, como se chama, né? Do prefeito Lisas, isso, aquilo. Então, você lendo uma mentira durante 6 meses... Vira verdade, Vira né? verdade. E você não consegue mais desfazer aquilo. Então, as pessoas que... É jogo muito duro, né? É isso que eu estou falando. Jogo muito pesado, pesado. Né? Em Cascavel,
é pesado. muito além da média, né? Da outra feita também, que tem umas coisas muito Pois engraçadas. fica à vontade. Nós estávamos em campanha e determinado político, o que ele fazia? Ele pegava duas mulheres. Quando começava o coletivo de manhã cedo, todo mundo ia trabalhar. Ele colocava uma mulher de um lado, Sentada do lado da outra, do outro lado do corredor, e começava a falar conversar em alto. E todo mundo ouvindo. Então, por isso que eu estou dizendo que as pessoas não têm noção o que é isso. Então, são sabe? estratégias e práticas da política, doutor Elias, algumas até já ultrapassadas, porque hoje, por exemplo, nós temos aqui isso aqui, né? Sim. Isso aqui faz chover, viu? Faz chover, está fazendo aqui e tal, né? Aqui 2 pré-candidatos foram jogar uma partida de sinuca, não sei se o senhor recebeu aí. Não. E aí um disputa, quem ganhar a partida de sinuca é o prefeito, e quem perder é o vice. Fechado? Fechado. E aí começaram a atacar e tal. Tinha até narração. Né? E aí no final um deles ganhou. Festejou, tal. Você é o candidato e esse é o vice. O deputado Pacheco e o presidente da Câmara, Alessio Spínola. O Pacheco ganhou do Alessio. Estão apanhando até hoje, porque tem muita gente que não entende o que seria uma brincadeira que eles fizeram ali e entende que estão querendo decidir a futura candidatura na base do jogo de sinuca. Sim. Veja bem como é que é a coisa, né? Então tem que ter... O jogo é muito pesado, Miguel. Cuidado com isso tudo, né? É pesado. Eu, sinceramente, vejo que eu não tenho cabeça para isso. Muito bem. Então, o doutor Liz está fora da corrida eleitoral. Eu perguntei se quem ganhar a prefeitura para assumir no lugar do Paranhos tem que ter que perfil, que aí o senhor não respondeu ainda. Precisa ser uma pessoa que tenha vivência. Você vê, eu acho que o Paranhos está indo muito bem na administração dele, muito bem. Certo, só que termina daqui a um ano. E por que o Paranhos... Eu vou comparar humildemente a minha administração com a do Paranhos. Pois não. O Paranhos tem uma vantagem muito grande sobre mim. Ele foi vice-prefeito, ele foi vereador, ele foi deputado. Então, tem muita bagagem para você 10 eleições ele disputou, antes de ganhar a primeira agora. Então, onde que eu quero chegar? Que a pessoa que vai assumir tem que ter esse tipo de experiência, Miguel. Com certeza, sabe? Concordo. Então, tem que passar para ele saber onde é que está o dinheiro, o que eu posso pegar. Então, tem que ter essa experiência. A legislação é muito difícil, né, doutor? É difícil. Na sua época já não era lá essas coisas de fácil. Tinha que correr, jurídico, parecer, tal, lei de licitação, e a coisa ficou muito mais engessada. Pois é. O pessoal disse que o senhor até hoje está tendo que se explicar. Miguel, tem coisa que não tem cabimento. Graças a Deus as coisas mudaram, Miguel, porque assim, eu respondia por tudo como ordenador de despesas. Sim. Então todos os processos caíram nas minhas costas. Claro. Todos. O prefeito é um só. Só que hoje mudou. Se o secretário fulano de tal errou na administração dele, ele vai responder. Antigamente não. Era só o prefeito que respondia. Então, se o secretário, diretor... Ou o diretor também, hoje já é assim, né? Eu respondia. E hoje esse povo responde solidariamente. Isso mesmo. Então, hoje estão tomando mais cuidado. Certo. Então, eu não reclamo um dia, eu tenho enfrentado com bastante humildade. Não é fácil, Miguel. Não é fácil. Não é fácil, porque tem que você sabe que tal. Advogado custa caro, Claro. Você tem que ir para fórum, você passa muita humilhação de coisa que você não fez dentro de uma audiência. E de repente o senhor se explica, mas a explicação não é aceita. Não é aceita. E a caneta vem pesada. Vem pesada. E aquele negócio. Aí o promotor assiste jornal, juiz assiste o jornal, é aquilo que eu te falei. Uma mentira contada repetidas vezes vai se tornando uma verdade, até na cabeça da autoridade. Concordo. Então, muitas vezes eu ia para um processo, eu já estava condenado. Eu me sentia já condenado. Então, sem dever. Na sua versão. Sem dever. Miguel, às vezes o pessoal fala, o doutor Liz está rico, eu desafio. O senhor empobreceu? Empobreci. Eu perdi. O senhor perdeu? Bastante. Então, eu sempre fui um homem de classe média, Miguel. Você conheceu meu pai, um advogado simples, minha mãe era uma semi-analfabeta, então nós não tínhamos isso, né? Eu fiz uma faculdade federal, com muita dificuldade, fiz uma faculdade federal e comecei a construir aqui.
Sim. Então, assim, Miguel, eu desafio qualquer um a abrir minha conta desde que eu saí da prefeitura. E procurar a fazenda, aquela lá? Vai procurar a fazenda. Aquela fazenda lá, onde mesmo? Lá no deserto do Atacama. Vai procurar qualquer coisa. Você acha que já não abriram minhas contas diversas vezes? Com certeza. Nunca acharam um real que eu desviei da prefeitura. Eu lembro que o senhor sempre disse que tudo estava aberto, sigilo, então, isso não tinha nada. Abre tudo. Vontade. O senhor sempre falou isso aí. E você sabe que hoje a Polícia Federal, os órgãos estão tão refinados em descobrir as coisas. Sim. Então por que não descobriram? Porque não tem o que descobrir. É mais fácil eles verem a minha conta e querer me dar um dinheiro para ajudar a pagar as contas do que tirar qualquer coisa de lá. Mas também então, quem assumir a prefeitura tem que saber que está entrando num triturador. Eu tenho dito isso aqui, até porque fiquei um tempo lá também assessorando, um tempo relativamente bom, 8 anos, e eu sei que o negócio não é fácil, não. Os novos, o Márcio Pacheco, ele é meu paciente. E eu falei diversas vezes, você tem que ver, Márcio, onde que está entrando. Tem coisas que você não espera, que você não conta. Mas tem que ter uma assessoria boa, doutor? Muito. O senhor teve uma assessoria que ele acompanhou. Muito eu acompanhei boa. tudo isso lá. Tem que ter uma assessoria muito boa. Esses dias, conversando com o doutor Moacir Wozniak, nós estávamos recordando as dificuldades que tinha e a correria que era para vencer. Não, tem que ter muito boa, porque senão é muito fácil a gente ser atingido. Agora, o pior, sei o que é o fogo amigo. Ah, fogo amigo. O que é o fogo amigo dentro da política? É o que está do seu lado. E parece que te abraça e te rasga as costas. E que está com a faca na mão, né, doutor? Mas não é só na política, né, não, Miguel? Tem tudo que é lugar. Na vida da gente é assim. Quantas vezes você confia na pessoa e... Muito bem. Já sabia, né? Então, avançando, nós temos a saúde, já falamos um pouquinho, temos a cidade como um todo. E o senhor anda pela cidade, o senhor não vive só dentro do seu consultório e nem dentro do hospital. Sim. O senhor é um homem de andar pela cidade aí também. Faz muitas visitas ainda para o povo? O senhor disse que vai sair daqui e vai visitar uma paciente. Vai ter que ir até a localidade onde ela mora, né? Sim. Qual é o bairro aí que ela mora? Ela mora aqui, essa mora perto aqui. É perto daqui? Mas... Parque eu vou no Coqueiral, eu tenho paciente no Floresta. Mas para chegar até aqui, o senhor veio lá do centro e passou por um monte de lugar. Como é que está a nossa cidade? E claro, o senhor vai dizer assim, está chovendo, tem buraco na calçada esperando a vaga para chegar, e tem mesmo na cidade inteira. Mas isso é uma situação que um prefeito tem que dizer que é culpa do tornado ou culpa da chuva, ou ele tem que estar com isso na cabeça? Se assumir uma prefeitura, pode vir de que lado for, o que ele vai fazer? Miguel, olha, o meu consultório ali na rua Minas Gerais. Faz uns 8 meses que está em reforma. Quando termina de reformar a pista, está tão boa de andar. A Minas Gerais, se você refere. Está tão boa de andar. Então, as pessoas que têm um pouquinho de paciência, olha o tanto de chuva. Que culpa o prefeito tem se abrir um buraco na rua? Mas ele está reformando a cidade inteira, está saltando. Se você tem um pouquinho de paciência, gente, olha o benefício que uma reforma dessa vai trazer. Não tem como separar os buracos, não tem como separar a chuva. O senhor fez muita pavimentação na sua época? Eu acho que talvez foi o prefeito que mais pavimentou a cidade. O Ruas Novas. Agora tem que fazer pavimentação boa, né, prefeito? Santa Cruz todo, o Guarujá, que era pedra, você lembra que eu asfaltei todo o Guarujá? Sim. Né? O Floresta, tem muita rua. Então, a minha parte, o que eu consegui de recurso, a gente fazia. Uma coisa que nunca ninguém coloca, Miguel, a fundo perdido, que você tinha falado, fundo perdido. Sim. Sabe qual foi o prefeito que conseguiu esse contorno aqui atrás da FAG? Sim. Eu sou meio ruim de norte, leste, oeste. Esse contorno aqui atrás. O Frangão já tinha tentado. Acho que é o oeste aqui lá. O Frangão já tinha tentado. Um monte de deputado. Eu consegui. Olha o valor. E nunca foi colocado na conta que foi o Dr. Liso como prefeito que conseguiu esse contorno. Quem conseguiu? Mas aí, viu, doutor, aquela história do colono que fala, do granjeiro, se a galinha canta é porque ela ponhou, né, que nem o pessoal diz. Então, falta publicidade, falta comunicação. Mas custa caro, Miguel. Mas de repente o senhor e tantos outros, e para trás e para frente, pecaram ou vão pecar por essa questão de não conseguir comunicar para o povo eficientemente. Mas, Miguel, você mesmo mostrou seu celular, tem isso aqui agora. Não tinha, né? Não tinha o celular. Então, hoje, eu chego, faço uma live e distribuo em rede social. Não custa nada. Não custa nada. Mas a prefeitura tinha que pagar,
E outra coisa, se eu colocasse uma propaganda dessa, eu com certeza iria para o Ministério Público, que ele vai me cobrar por quê? Está fazendo mídia. Mas aí é só não botar o nome no retrato ali que passa, né? Passa, mas você tem que provar, pagando advogado depois que você fez aquilo. É dinheiro seu que você gastou, é tempo que você perdeu. Então, era diferente, Miguel. Doutor Lísias de Araújo Tomé, e a sequência de tudo isso, as novas gerações? O senhor tem dois piazitos? 2 filhos. Que já estão... 2 engenheiros. Lideram netos já? Aqueles peças muito incompetentes. Muito incompetentes ainda até hoje não fizeram ainda o serviço deles. Mas essas gerações que aí estão, doutor, de um modo geral, nós temos a cidade de Cascavel com um número grande de vagas a serem preenchidas, o senhor sabe disso, né? Os mercados aí fazem fila, pelo amor de Deus. As cooperativas contratam ônibus e vão buscar trabalhadores lá no norte, no nordeste, para vir para cá. É verdade. E eles depois vão ser seus pacientes lá e tal, essas coisas todas. É um processo. E as lojas e tudo mais, os cartazes, enfim. E a nossa juventude está aí. Miguel, como é que faz para resolver isso? Olha, eu vou falar por mim. Deus me abençoou tanto pela esposa que eu tenho, e os filhos que nós soubemos criar. Tinham 2 engenheiros, um de 30 anos e outro de 25. O de 30 anos trabalha com uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida até hoje. Trabalha na Copavel. Ah, lá com o Dilvo Grolli? Sob a batuta do Dilvo Grolli. Beleza. O Dilvo tem que vir aqui uma hora, viu, Diego? Convidamos ele esses dias, ele falou, não, mas deixa passar aí um pouco e tal. Não sei, deixa passar o quê, né? Tem que vir aqui, Dilvo, falar com o povo, que nem o doutor Lísias, velho. Mas o Dilvo é muito reservado, ele é um homem muito decente. Ele tem medo que aqui nós levante o troco e tal, né? Batendo guiso aqui. Meu filho está lá, meu filho entrou estagiário. Que beleza. Qual deles? Estagiário, o Lucas. O Lucas. Entrou como estagiário. Conheci o Lucas desse tamanhozinho. Isso mesmo. Conheci. Um menino maravilhoso. O outro também, engenheiro civil, estava em Ponta Grossa até um mês atrás, terminou num processo de construção de 35 malterias. Mas nem todo mundo tem a sua felicidade. O senhor sabe disso. Eu sei. O senhor trabalha com pais e com mães aí que não tem nem o que lhe dizer. A hora que o senhor olha assim, o senhor já fala, o problema é do coração, mas não é a válvula entupida. É um filho entupido ou uma filha entupida. É a coisa mais difícil para um pai e para uma mãe hoje. Então, sabe qual a maior felicidade que um pai e a mãe pode ter? Não é deixar dinheiro para um filho. Deixar um filho bom para a sociedade. Tem um ditado aí que diz isso, né? Não é o mundo que tem que ser bom para o filho, os filhos que tem que ser bom para o mundo, né? O senhor concorda com isso aí, então, né? Deus me abençoe. Mas é uma tarefa difícil, né, doutor? É difícil. Miguel, tem que ficar em cima de filho, Miguel. Olha, nós íamos buscar o filho na escola, ele ia jogar futebol, nós íamos, mas a minha esposa que estava trabalhando de outra maneira. Mas está tudo bem. Doutor, tempo agora começa a escassear, mas o Diego ainda nos dá ali 5 minutos, um pouquinho mais, e eu gostaria que o senhor, que é um profissional do coração e é considerado aí como o médico de coração grande, o senhor tem problemas cardíacos também, que nós sabemos, está tudo em dia com o coração? Tá, eu tenho 13 estentes na 13 estentes, viu? Tá. Ali, o coração anda bem. E nós temos problema no coração e só vamos saber na hora que caímos ao chão, pressão para cá e para lá. Por que isso, doutor? São muitas coisas. O meu caso, por exemplo, é genética. Minha mãe infartou, minhas tias infartaram. Geneticamente eu estava predisposto a ter esse problema. Sabia que um dia chegaria. Nunca fumei, sempre fui atleta. Você cuidou, né? Sempre me cuidei. Mas porque o povo pergunta, doutor Liz, médico do coração, tendo esse monte de molinha lá, o que aconteceu? Eu nunca fumei na minha vida, Miguel. Sempre fui atleta. Mas genética é imperdoável. Então, assim, difícil. Então, que eu diria às pessoas têm que comer melhor, tem que fazer uma atividade física, Miguel, porque senão a gente não pode comer o que a gente quer, a gente tem que comer o que a gente precisa, sabe? Não mais, não menos que aquilo. E o cigarro tem que largar, doutor. Abandonar o cigarro. Eu estava assistindo uma entrevista do Chico Anísio, que já morreu, colocaram no Face esses dias. Aí o entrevistador perguntou, qual foi a pior coisa que você fez na sua vida, Chico? Chico Anísio assim, fumar. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Eu diria a mesma coisa em relação a mim. Eu não sou nenhum Chico Anísio. Mas, e se tem uma besteira que eu não faço de novo,
É fumar. Não coloca. Esse entope as coronárias, é horrível. Então, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, se você fuma, para com essa besteira. Ó, viu, filha? Você que está aí do outro lado ouvindo, ela fuma, o doutor Lisa está falando, tem que largar o cigarro. O arrependimento é grande, viu, Miguel? Com certeza. Porque depois que parte, não volta, né, doutor? É. E aí depois que começa como é que chama? As doenças aquelas que vão, uma empurra na outra. Sim, vai somando. Vai somando. Né? Viu? Aí o caminho melhor que tem, e que não é o melhor não, é o do Beto Guilherme lá na Sesc, né? Tem que ser uma das últimas coisas aí. Pois é. Doutor Lises, agradeço a sua participação. Tem mais 5 minutos ainda? Ótimo. Então eu quero, nesse período aqui, antes que eu esqueça, cumprimentar o nosso amigo, o Fernando Mantovani, que é do grupo Mantovani. Conhece o Mantovani, Fernandão? Meu amigo. É seu amigo? A mãe dele é minha paciente. Coração grande também. O senhor Alexandre é meu paciente. Mas coração grande, bom, bacana, bonito. Mas fuma, viu? Pessoa maravilhosa. Fuma aqueles charutos e tal. Mas o Fernando... É o jeito do Fernando. Né? Quem Quem conhece ele sabe que o Fernandão é desse jeito mesmo. E ele, conversando essa semana, ele disse assim, porque ele viaja muito, voltou e disse, conversando ele disse, mas Miguel, essa política em Cascavel, olha só como tá esse negócio e tal, né? Então o Fernandão, é outra coisa aí. Aliás, o Fernandão, que o pessoal fala que um dia ele vai querer disputar um cargo político. Ele disse que não, mas, né? Tudo é possível. Um abraço aí ao Fernando e ao pessoal do grupo Mantovani. Então, já que temos aqui ainda um minutinho ou dois aí para falar, doutor Liz, nós falamos de juventude, temos que falar do idoso, que não se cuida também, né? Você sabe, Miguel, hoje o idoso, eu tenho uma outra visão sobre o idoso. A nossa grande dificuldade no idoso não é que ele não se cuida, é que não cuidam do idoso. As famílias, né? Nós temos um idoso que está morando no hospital há 7 meses. 7 meses? 7 meses. Está doentão? Não. Aqui não tem para onde ir? Não tem para onde ir. Ele tem uma filha que é adoecida, tem um filho que vai em outro lugar, foi para a justiça, não tem. E outros idosos que estão no hospital, que também... a família, às vezes, Miguel, não tem como levar. Você entende? Às vezes é uma família pobre, o filho trabalha, a nora trabalha, as crianças são pequenas, não tem quem que cuida deles lá. Então, é muito difícil. Tanto que assim, quando eu fui para a reeleição, uma das coisas que eu havia prometido que eu ia fazer é uma instituição asilar muito grande para que esses idosos não ficassem mais abandonados. Um asilo. Asilo, às vezes para a aqueles pessoa que não tinham realmente condição, né, mesmo, ficarem sabe? assistidos. Porque muitas vezes quando o idoso está abandonado... O nosso abrigo São Vicente de Paula trabalha mais ou menos nessa linha. Né? Porque assim, muitas vezes só julgam a família que às vezes não consegue. Mas não é bem isso, Miguel. Tem outro lado de como aquela pessoa tratou a família também. Às vezes a gente separa coisas que não se juntam mais. Isso, Cacos Miguel. que não se juntam mais. Para quem está do meu lado, eu não posso enxergar isso. O que eu posso enxergar é uma pessoa que precisa de uma instituição asilar para ele, para que ele tenha dignidade. E enquanto isso tudo acontece, o poder público precisa dar um jeito. Isso, até lá... Que também não é fácil, doutor. Que não é fácil, é caro fazer isso. Mas, né? Como é que vai ficar 7 meses lá no hospital? Quem é que paga essa conta? Alguém está pagando a conta, com né? todo esse prejuízo todo que já tem aí, né? Ele internou dia 28 de março. Muito bem. Doutor Liz, então agora fica aí uma preleção final para o nosso amigo de casa, doutor Liz de Araújo Tomé, que nós conseguimos tirar para cumprir essa agenda aqui, que muitos nos honrou com essa sua participação e que, sendo necessário, um outro dia qualquer dando no jeito, volta aqui, porque tem muita coisa que pode ser dita, ser feita, e a sua experiência aqui, muito embora na política o senhor descarte, que vai voltar como linha de frente, como candidato, buscando votos, mas o senhor é um líder, um formador de opinião, sim. E o povo lhe pergunta lhe consulta, vamos fazer o quê? Quem que vai ser o prefeito? Não, eu vou nas ruas aí, boa parte dos lugares onde eu vou, hoje mesmo, meu senhor, doutor, o senhor vai ser candidato? Já tem meu voto. Então, assim, sabe a resposta que eu dou, Miguel? Eu coloco nas mãos de Deus. Na congregação a qual eu participo, tem um momento muito importante, que é o momento da palavra.
onde o cooperador fala e Deus manda através da palavra dele uma mensagem para nós. Claro. Hoje eu aprendi... Pelo senhor, o senhor não quer, mas daqui a pouco... Né? Miguel, o pessoal diz assim, se o Ulisses viesse, assim como veio na eleição lá de trás, bem quietinho e tal, comendo pelas beiradas, aí bateu em Edgar, em Paranhos e Companhia Limitada, e hoje o pessoal começa, empurra daqui, briga dali, vem 3, 4 candidatos de lá, vem não sei o que, o Ulisses podia voltar e operar de novo. Muita gente diz isso. Está na mão de Deus, não nas minhas mais. Obrigado, doutor. Não, eu que agradeço. Um abraço. A oportunidade de estar aqui com vocês. Lembranças lá para a dona Mary. Pode deixar, vou mandar para ela. Muito obrigado pela... Diga que eu vou convidá-la para vir aqui uma hora dessa. Só vai dar o toque lá para ela. Tá vou ligar para ela. Obrigado por ter me convidado. Espero que eu tenha levado alguma coisa de boa para a população. Eu sempre gosto de passar alguma coisa positiva. Ficamos felizes aqui. Esse doutor Ulisses Tomé, batendo guiso conosco, sem nenhum veneno de ordem nenhuma, política nenhuma, viu, Diego? E nós encerramos aqui o nosso Batendo Guiso, Veneno da Política. Até a próxima.